Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, peguei uma sugestão aqui de um inscrito que pediu para eu comentar sobre um serial killer que agiu no Alasca lá nos anos 1970, 80 e poucos, e realmente a forma como ele matava as vítimas dele com certeza vai surpreender vocês. Se você gosta de serial killers, acha interessante esse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu aqui no canal, já vai se inscrevendo, clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Também deixa bastante like nesse vídeo. Quanto mais like vocês deixarem aqui no vídeo, mais o vídeo vai se espalhando, novas pessoas vão conhecendo aqui o canal e o canal vai crescendo cada vez mais. Então já deixa um like bem bonito aqui nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações, que assim você não precisa se preocupar que você vai receber uma notificação quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como Robert Hansen, o caçador de humanos. Robert Christian Hansen, ou conhecido por todos como Bob, nasceu em uma cidade chamada Estherville, no Iowa, em 15 de fevereiro de 1939. O Bob morava com seus pais e apresentou problemas desde sua infância. Ele e o pai tinham um relacionamento muito complicado, porque o pai era muito rígido com o menino e a família tinha uma padaria, então ele obrigava o menino a trabalhar por horas seguidas na padaria e é claro que aquilo incomodava muito o Bob. Também na escola ele tinha problemas. Primeiro que as meninas, em geral, debochavam muito da aparência dele, já que ele tinha muita acne e aquilo deixava grandes cicatrizes no rosto dele. E as meninas debochavam muito, debochavam também da gagueira, da forma como ele falava. Então, e além disso, ele era um menino extremamente tímido, que piorava ainda mais as coisas e faziam com que a maioria das pessoas debochassem dele, mas principalmente as meninas. Então, desde aquela época, ele já demonstrava um sentimento de ódio por mulheres. Então, quando ele terminou o ensino médio no ano de 1957, ele se alistou na reserva do Exército dos Estados Unidos, onde ele se mostrou ser um atirador muito habilidoso. Então, ele servia nos fins de semana uma vez por mês e também trabalhava na padaria o resto do tempo. Ele chegou a trabalhar como instrutor assistente em uma academia de polícia em uma cidade próxima na qual ele morava, e no ano de 1960 ele se casou com uma moça mais jovem que conheceu. A gente diz que o primeiro crime que o Bob cometeu foi no ano de 1960. Ele colocou fogo em uma garagem que ficavam os ônibus escolares. Um homem viu, acabou denunciando ele para a polícia, então ele pegou uma pena de 3 anos, mas ele acabou ficando mais ou menos 1 ano e meio, depois ele cumpriu o resto da pena em liberdade condicional. Ele disse que o motivo dele ter posto fogo nessa garagem foi por causa de tudo aquilo que ele viveu na infância. Então esse ódio que ele tinha da escola ou de crianças também, de meninas principalmente, esse foi o motivo principal. Então foi algo que mesmo mais velho ele ainda mantinha todo aquele sentimento de tudo que ele viveu naquela época. Quando ele estava preso, sua esposa decidiu se divorciar dele e também, nessa época, ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e episódios de esquizofrenia periódicos. Então, o psiquiatra que ficou responsável pelo caso do Bob, ele observou que o Bob tinha uma personalidade infantil e que ele estava obcecado em se vingar das pessoas que ele sentia que estavam ofendendo ele de alguma forma. Durante a década de 60, ele cometeu alguns outros pequenos furtos, mas ele estava decidido em mudar de vida, em ter uma vida melhor, até que ele conheceu uma outra moça, ele se casou, teve 2 filhos e também ele se mudou para o Alasca. E lá na cidade, todos os vizinhos viam ele como um homem muito bom, um homem muito querido por todos. Então, realmente, a gente acreditava que ele melhorou durante o tempo que ele ficou preso também, que ele aprendeu com tudo o que ele fez, que ele estava um novo homem, então que a partir dali ele seguiria uma nova vida com a sua esposa e com seus filhos. Bom, mas na verdade não foi bem assim. No ano de 1971, o Bob foi preso 2 vezes, agora por crimes mais graves.
Uma vez, ele foi preso pelo sequestro e tentativa de estupro de uma dona de casa e a outra vez foi por um estupro de uma garota de programa. Ele foi condenado a 5 anos de prisão e depois de cumprir apenas 6 meses da sua sentença, ele foi liberado e colocado em uma casa de recuperação. Em junho de 1983, o Bob ele conheceu uma garota de programa chamada Cindy Ponson, de 17 anos. Então, eles conversaram e ele convidou para que ela entrasse em seu carro. Então, já sobre a mira de um revólver, ele levou ela até a sua casa e lá ele torturou a jovem. Ele também estuprou ela diversas vezes. A menina até mesmo estava acorrentada para não fugir e ele decidiu que levaria ela até uma cabana que ele tinha, mas essa cabana ficava longe e só tinha como chegar através de um barco ou um avião. E o Bob tinha um avião. Então ele decidiu levar a menina até lá. Eles estavam indo de carro até onde o avião estava localizado, só que num descuido do Bob, a Cindy conseguiu fugir. Ele ficou desesperado, ele tentou ir atrás dela, só que ela foi mais rápida que ele, chegou numa estrada e bem na hora passava um caminhão. Então ela pediu ajuda para aquele motorista que de imediato ajudou a jovem, levou ela até um posto de gasolina que tinha mais ou menos próximo ali. Então a menina já ligou para o namorado e também esse motorista já avisou a polícia por causa da forma como a menina estava, ela estava muito machucada. Então até o motorista ficou assustado com toda aquela situação, já ligou para a polícia, começou uma investigação ali. Então, quando a polícia faz as perguntas para a Cindy, para ela explicar o que aconteceu, ela conta tudo o que ela passou com o Bob. Ela também descreve ele para a polícia e ela fala que os tênis dela ficaram dentro do carro do Bob. Então, seria mais ou menos como uma prova que ela esteve ali e que ele era o responsável por tudo aquilo. A polícia vai até o Bob, conversa com ele, ele fala que não tem nada a ver com isso, que provavelmente a menina só está tentando acusar ele de alguma coisa que ele não fez, que ele também não tinha motivo para fazer isso. E a polícia sabe daqueles problemas que ele teve anteriormente, mas a polícia vê ele como um cara super tranquilo, amigo de todo mundo, então eles desconfiam muito da menina, acreditam que ela está mentindo. E também tem um amigo do Bob que fala, que dá o álibi dele, que fala que os dois estavam juntos naquele dia, que não tinha como ele ter feito aquilo, tudo, e a polícia cai no papo, acredita e acaba liberando o Bob. Um detetive local está trabalhando num caso que ele encontrou diversos corpos e ele estava tentando entender a forma como aquelas moças morreram e tal, até que ele percebe algumas semelhanças nesses corpos que ele encontrou. Ele também chama o médico que faz todos os exames nos corpos e o médico fala, bom, provavelmente o responsável por isso é um caçador bem experiente. E outra chave assim que ligava os casos eram que todas eram garotas de programa. Então o investigador já começa a pensar, bom, talvez tenhamos aqui um serial killer. Então o detetive, analisando bem o caso, vê que possivelmente o suspeito é um homem que teve sérios problemas com mulheres e também esse suspeito pegava alguns pertences de suas vítimas e guardava como troféus, que é bem comum em caso de serial killers. Ele acreditou também que o responsável por aquilo tinha gagueira, era gago, então ele começou uma lista ali imensa de nomes e ele vai descartando alguns e ficando com outros, até que ele chega no nome do Bob, que tinha um avião. Então, o local que esses corpos foram encontrados eram locais assim mais distantes, então possivelmente precisaria de um avião ou até mesmo, como eu falei antes para vocês, do chalé que precisava de um barco ou um avião. Então a polícia, o investigador, ele começa a achar estranho e começa a aparecer muitas coincidências com o Bob. Então ele se torna um grande suspeito desse caso. Então, com o mandado, a polícia vai até a casa do Bob e lá eles descobrem várias coisas. Primeiro, eles encontraram numa espécie de sótão alguns pertences daquelas vítimas que morreram, daqueles corpos encontrados. Então, eles já começam a pensar, bom, isso não deveria estar aqui, então
acaba se tornando ainda mais suspeito. Também eles encontram, posso dizer para vocês, uma peça-chave nesse caso. Foi que, escondido na cama do Bob, tinha um mapa com vários X. E todos esses X eram locais que os corpos estavam, que a polícia encontrou. E até mesmo eles investigaram depois e encontraram mais corpos. Então, ali praticamente ficou definido que o Robert Hansen era o serial killer. Então, quando a polícia pergunta para ele, ele fala que não, ele bate o pé, fala que não tem nada a ver com isso, mas ele acaba se entregando no final, acaba dizendo que a culpa era das mulheres e no fim ele acaba confessando que pelo menos ele matou 17 mulheres desde 1971 até o ano de 1983 que pegaram ele. As primeiras vítimas do Bob foram mulheres, geralmente entre 16 a 19 anos, e não eram garotas de programa, ao contrário das vítimas que levaram depois à descoberta. Robert Hansen estuprou e agrediu 30 mulheres e assassinou pelo menos 17 mulheres de idades, entre 16 a 41 anos. Dessas 17 mulheres, o Bob foi apenas formalmente acusado do assassinato de 4. Sherry Morrow, Joanna Messina, Eklutna N e Paula Golding. Ele também foi acusado de sequestro e estupro de Cindy Paulson. Então, o que chama muito a atenção nesse caso era a forma como ele matava as suas vítimas. Ele sequestrava as mulheres, torturava, estuprava e, por fim, ele colocava uma venda sobre os olhos das mulheres e libertava elas em uma floresta. E quando elas tentavam fugir, ele pegava o seu rifle e ia atirando nelas, como se fossem animais selvagens, já que ele gostava muito de caça. Em 18 de fevereiro de 1984, Robert Hansen foi condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua por mais de 461 anos. Ele foi inicialmente encarcerado na penitenciária dos Estados Unidos em Louisburg e depois foi transferido de volta para o Alasca e encarcerado em uma prisão local. Robert Hansen morreu em 21 de agosto de 2014, aos 75 anos, no Hospital Regional do Alasca, devido a condições de saúde não reveladas. Então, se você interessou sobre esse caso, eu dou uma dica de filme para vocês que se chama Sangue no Gelo, um filme de 2013 que conta basicamente toda a história de como foi o serial killer na região, conta também a versão ali dos detetives e tal. É um filme muito legal, assisti há um tempo atrás, quando eu tava vendo esse caso, nem me liguei. Depois que eu me lembrei, nossa, acho que eu já assisti um filme parecido com isso. Me lembrava que era um filme com bastante neve e tal. Mas vale a pena estar assistindo. Eu, pelo menos, gostei bastante. Não achei na Netflix, nem Amazon Prime, nenhuma. Mas acredito que vocês procurando aí, talvez vocês consigam assistir aí em algum site online. Então, lembrando para vocês que eu tô sempre pegando dica de vocês aqui nos comentários para estar trazendo vídeos, que isso ajuda muito, né? Fica muito mais fácil para estar trazendo conteúdo para vocês. Então, se você tem algum caso que queira que eu comente aqui, só deixar aqui no comentário que em breve eu trago aqui pro canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.